Bom, pessoal, como de praxe, eu vou pedir que vocês coloquem a autorização para a gravação dessa aula aí no chat, né, autorizando a gravação, que ela vai ficar disponível também para vocês assistirem depois. Bom, então, para quem eu não dei bom dia novamente, quando vocês vão botando aí a autorização. Vou explicar um pouco de como que vai ser a dinâmica da aula, tá? O tema da aula é revisão sistemática. Mas como eu havia falado antes, o objetivo principal é comparar esses tipos de revisão, narrativa sistemática e meta-análise, e também falar um pouco de como criar, né, essa pergunta científica que vai embasar a revisão, e também uma parte que vai ser mais interativa. Eu vou mostrar para vocês alguns recursos em relação à busca de artigos, tá? Nas bases de dados. Então, fazer um primeiro bloco de uma aula expositiva. Eu sempre peço para a gente fazer da seguinte forma: enquanto eu estiver falando, dando aula, e surgir alguma dúvida, vocês podem anotar, podem colocar no chat, tá? Não deixe essa dúvida passar. E aí, quando a gente estiver no meio da aula, eu faço uma pausa, a gente interage respondendo essas perguntas. Então, no meio da aula vai ter essa pausa que eu vou pro PubMed para mostrar para vocês alguns recursos e a gente já responde essas perguntas. E no final da aula também a gente faz um outro bloco de perguntas e respostas. Bom, então deixa eu abrir aqui a apresentação, vou compartilhar minha tela. Tá. Só me confirme, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Beleza. Então vamos lá, pessoal. Qualquer problema técnico, vocês me interrompam, por favor. Então o tema da aula é revisão sistemática. Eu vou falar um pouco da minha formação, que tem provavelmente muitas pessoas que não me conhecem, e eu acho que isso é importante para mostrar um pouco de alguma experiência que eu tenho, não é muita, né? Eu não sou um pesquisador sênior como o professor Cláudio, como outros professores aqui da disciplina, mas eu tenho alguma experiência na área de pesquisa e de revisão. Então, eu me formei em Educação Física em 2014. Eu fiz a residência multiprofissional, ambos na UF, e também, né, em 2014. Em 2015, eu ingressei para o doutorado direto no programa de Ciências Biomédicas, em Fisiologia. Em 2017, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior, na Universidade de Milão, com a bolsa da CAPES. E em 2018, eu retornei para o Brasil e entrei no pós-doutorado aqui nas ciências cardiovasculares. Logo depois da entrada do pós-doutorado, eu pedi o credenciamento no programa de ciências cardiovasculares, onde eu sou docente e orientador, e também sou docente no programa de residência multiprofissional e colaboro em algumas pesquisas lá na Universidade de Milão. Para a gente já começar agora no conteúdo da aula, eu queria que vocês pensassem sobre essa pergunta, né? Qualquer estudo, ele pode ser adotado como subsídio teórico para a prática clínica, né? Parece uma pergunta óbvia, mas é importante que a gente saiba responder essa pergunta de uma forma bem embasada, né? De uma forma bem detalhada até. Então, no final da aula, eu vou refazer essa pergunta para vocês. O que que a gente vai ver na aula? Primeiro, o que é uma revisão sistemática? Qual a diferença entre revisão narrativa, sistemática e meta-análise? Por que realizar uma revisão sistemática? Onde encontrar uma revisão sistemática? E o que é o método Prisma?
Então, antes de falar da revisão sistemática em si, é importante a gente voltar num conceito que é o conceito da natureza de uma pesquisa, né? Uma pesquisa científica. A pesquisa tem como objetivo determinar como as coisas são em comparação com que elas deveriam ser. E para isso, para alcançar essa meta, nós empregamos meios cuidadosos e sistemáticos para solucionar os problemas. Então vejam que esse autor, Tuckman, em 1978, ele já falava desses cuidados, né, e meios sistemáticos para solucionar os problemas. Então isso já está na natureza da pesquisa. Seja uma pesquisa clínica, seja uma pesquisa básica, é importante que meios cuidadosos e sistemáticos sejam empregados. Então, por que a gente faria uma revisão sistemática, né? Uma revisão a gente faz da literatura de uma maneira geral por diversos motivos. Mas por que uma revisão sistemática? Primeiro vamos falar por que uma revisão. Uma revisão é importante por três razões básicas, né? Primeiro, porque escrever é difícil. Vamos supor que a gente tivesse que escrever ou ler todos os artigos de um determinado assunto, né, para adquirir algum certo conhecimento. Então, na verdade, uma revisão é feita, né, por autores com expertise no assunto, mas para sumarizar, para tornar isso mais fácil, esse conteúdo mais fácil, essa informação mais fácil para o leitor. É importante também o papel crítico que tem uma revisão. Então, muitas vezes no artigo de revisão, você vai encontrar não aquela opinião do autor, né, mas uma visão crítica sobre aquele tópico, uma avaliação das limitações dos estudos, uma comparação entre os estudos, e muitas vezes ali ao final da revisão você tem uma síntese, né, sobre esse tópico e alguns encaminhamentos, algumas perspectivas futuras. E o terceiro ponto é justamente esse que eu adiantei um pouco, mas a sugestão de lacunas. Então, a partir de uma revisão, os autores podem sugerir quais são as lacunas do conhecimento científico e quais estudos futuros são necessários nesse determinado assunto. Então, esmiuçando um pouco mais esses três pontos básicos. A revisão de literatura é parte de todos os tipos de pesquisa. Entretanto, a revisão de literatura por si só pode constituir um trabalho de pesquisa, que é o que a gente está vendo aqui, que envolve a análise, a avaliação e a integração da literatura publicada. Segundo ponto, muitas outras perguntas poderiam ser feitas sobre as decisões tomadas no artigo de revisão, porque a boa pesquisa envolve um método sistemático de solução de problemas. Então, se um artigo de revisão consegue reunir bons outros artigos que utilizaram um método sistemático, essas tomadas de decisão elas ficam mais fáceis. No entanto, terceiro ponto, a maioria das revisões de literatura, na maioria, o método sistemático ele é desconhecido para o leitor. Então, foquem bem nessa afirmação. Na maioria das revisões, o método sistemático ele permanece desconhecido para o leitor. Isso impede a avaliação objetiva das decisões tomadas pelo autor. Só, deixa eu voltar aqui que eu escutei um barulhinho e acho que alguém está querendo entrar na sala. Pronto. Voltando aqui. Vocês continuam vendo a tela, né? Sim. Sim. Ótimo. Bom, então agora um resumo, né, de como uma revisão ela é montada, né? Não estou falando ainda da revisão sistemática, mas como uma revisão ela é montada. Então,
Então, primeiro a gente tem um tema, tá? Tema amplo. Então, o meu tema é exercício físico, tentando afunilar um pouco mais, exercício de corrida, né? Corrida e o ciclismo. Então, a partir desse tema, eu vou desenvolver uma questão científica. O exercício, o ciclismo, promove um impacto maior na aptidão física comparado à corrida? Então, eu fiz essa pergunta científica. Quando eu faço essa pergunta científica, aí eu começo a pesquisar na literatura, com algumas palavras-chave, com alguns descritores específicos, que a gente ainda vai chegar nesse ponto, quais são os estudos que existem até aquela data da pesquisa. Depois que eu fizer essa pesquisa na literatura, eu vou então identificar os estudos relevantes, porque pela busca podem vir estudos que não estão muito dentro do meu escopo, da minha pergunta. Quando eu fizer essa primeira triagem, eu vou avaliar a qualidade desse estudo. Depois, eu vou extrair os dados desses estudos e sintetizar a evidência. Então, a conclusão dessa revisão é sempre sintetizar a evidência científica em relação a essa pergunta. E aí, então, com a síntese da evidência, eu posso concluir que, por exemplo, a corrida é um melhor exercício comparado ao ciclismo para aumentar a aptidão física. E observem que no centro desse esquema, a gente tem sempre aqui melhor literatura disponível. Então, as bases de dados onde essa literatura, onde a gente está pesquisando, né, esses artigos também é algo importante, as revistas científicas que foram publicadas também. Agora vamos para a revisão sistemática. Eu gosto muito dessa definição que fala o seguinte: a revisão ela tem sido preparada utilizando uma abordagem sistemática para minimizar os vieses, tá? Então, aqui vieses e os erros randômicos. E isso é documentado, observem que está aqui destacado, em materiais e métodos, né? Na seção de materiais e métodos. Então, duas coisas. Ela é feita com o objetivo de minimizar vieses e erros randômicos, e isso é sempre documentado na seção de materiais e métodos. Então, a gente já tem algumas pistas de por que fazer uma revisão sistemática. Então, minimizar vieses, encontrar achados científicos rapidamente, sem precisar pesquisar, às vezes, os 50 artigos que estão naquela. Sem precisar ler, né, na íntegra os 50 artigos que estão naquela revisão. Avaliar a validade, aplicabilidade e implicação dos resultados. E orientar os revisores a reportarem o trabalho de forma explícita e concisa. Vamos agora mais especificamente num ponto que é falar sobre viés, né? Muitos de vocês podem não estar familiarizados com essa nomenclatura, mas isso é algo importante, como eu falei lá no início da aula, tanto para a metodologia científica, como também futuramente quando vocês tiverem bioestatística. Então, o que é um viés? Né? Uma definição mais ampla. O viés é definido como qualquer tendência que impede a consideração sem preconceitos de uma questão. Como é que é o viés na pesquisa? Na pesquisa, o viés ocorre quando o erro sistemático é introduzido na amostragem ou análise, encorajando o resultado em detrimento de outros. E onde pode ocorrer um viés? Então, existem vieses, né, os mais comuns. Um viés de seleção, que está relacionado ao desenho do estudo, à seleção da amostra, e o viés de informação, que está relacionado ao processo de análise e publicação
tá? Isso é algo importante de falar, porque muitas vezes a gente tem um artigo publicado, né, e que tem um viés ali claro, e mesmo assim ele está publicado. Então não é porque o estudo está publicado que ele não tem um viés de informação. E também está relacionado aos erros sistemáticos e aleatórios. Então, eu vou falar um pouco sobre esses erros sistemáticos e aleatórios. Num estudo, né, ele é feito a partir de uma amostra que tem que ser representativa de uma população. Então, aqui, só para exemplificar, eu tenho uma população e eu pego aqui essa amostra que é representativa da população. Se a amostra não for representativa da população, o estudo já está enviesado. Então, tem uma população aqui que tem essa característica diferente. E aí eu pego aqui, dentro desse triângulo, uma bolinha que não tem nada a ver com essas outras características da população. Se eu, se eu me restringir a essa pequena amostra aqui dentro de um grupo da população, o meu estudo já estará enviesado. Um outro tipo de viés corresponde aos erros da pesquisa. E eles podem ser divididos em erros aleatórios e erros sistemáticos. Então, esse esqueminha é bem fácil para a gente entender. Os erros aleatórios, né, é quando eles ocorrem de forma aleatória, obviamente, né, então não tem um padrão a ser seguido a partir desses erros. E os erros sistemáticos, a gente consegue observar um padrão. Então, mesmo não acertando aqui no alvo, né, que aí não seria erro, seria um acerto, a gente consegue observar um padrão nesse tipo de erro. Vamos agora esmiuçar um pouco isso. Os erros aleatórios, né? Quando que eles ocorrem? Os erros aleatórios, eles são definidos como cada resultado sobre uma interferência diferente, de uma forma aleatória. E a sua causa não é identificável. A gente não consegue identificar a sua causa. Então vamos para os exemplos, né? A gente tem, por exemplo, vou começar por aqui. Se a gente tem, por exemplo, um dado e eu jogo esse dado, eu tenho a probabilidade de cair cada face do dado igual. Eu não consigo controlar se esse dado não estiver viciado, né? Se ele estiver em perfeito estado. Eu não consigo controlar se o número 2 ele vai cair mais do que o número 3, por exemplo. Mesma coisa numa moeda. Não tem como controlar se vai dar cara ou se vai dar coroa. E voltando aqui para uma pesquisa, se eu tenho, por exemplo, uma característica aqui da minha amostra que vai interferir na minha medida, então, por exemplo, se eu tenho aqui um animal que se mexe muito sobre a balança, mas eu preciso fazer essa medida, esse é um erro aleatório. Eu não consigo quantificar se ele vai mexer mais ou menos quando eu estiver na minha medida, tá? Então ele não pode ser eliminado. Só que eles podem ser controlados, tá? Então como que eu posso fazer isso? Se eu tenho uma população que ela é bem heterogênea, eu preciso buscar representatividade nessa população. Então eu posso pegar extratos dessa população e assim evitar um erro aleatório. Eu não posso controlar ali o animal que se mexe muito em cima de uma balança, como eu falei. Mas eu posso utilizar o melhor equipamento possível, com a precisão adequada para o meu estudo e garantir também que esse equipamento está em pleno funcionamento. A gente pode também estimar esses erros aleatórios. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas existem estratégias, ferramentas estatísticas que a gente consiga estimar esse erro. Por isso que, quando a gente considera que um P, um nível de significância, né, ele tem que ser menor que 0,05,
a gente está considerando que existe uma probabilidade de erro de 5%. Né? Então, a gente considera que aquele estudo ele está dentro de uma probabilidade de erro que é aceita de 5%. Se ele tiver uma probabilidade de erro maior do que 5%, eu considero que eu não tenho uma diferença estatística. Então, uma forma, a estatística é uma forma de estimar esse erro e também, né, controlar esse tipo de erro. Agora vamos para os erros sistemáticos. Os erros sistemáticos, eles de respeito aos valores que são deslocados de forma semelhante. Isso gera tendenciosidade, gera um viés. Mas as suas causas, elas são identificáveis. Então, vou dar alguns exemplos. Se eu tenho um equipamento que está em mau funcionamento, eu consigo identificar o que provavelmente está causando esse tipo de erro. O erro ele sistemático ele pode também estar o que a gente chama do viés do pesquisador. Ele pode estar ali na cabeça do pesquisador. Por isso que quando a gente observa na literatura estudos que são cegos em relação ao pesquisador e também à população, se for um estudo com humanos, a amostra, desculpa, e a gente consegue cegar, ou seja, os indivíduos, os pesquisadores, eles não sabem se o grupo é experimental ou placebo, o próprio participante não sabe se ele está no grupo experimental ou placebo. A gente consegue controlar esse viés, seria um viés implícito da cabeça ali do pesquisador, chamado viés do pesquisador. E a gente consegue também identificar se a gente tem os dados da população e os dados da nossa amostra, se a nossa amostra, ela por acaso está representando ou não essa população. Então, alguns estudos, né, principalmente estudos clínicos, estudos com humanos, que mostram de onde essa amostra veio, de qual população essa amostra veio, são importantes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu conduzi um estudo no meu doutorado que fez uma intervenção, um tipo de treinamento, com uma amostra de idosos que foi retirada de uma população. Que população era essa? Eram os idosos pertencentes, né, participantes de um programa de atividade física e de envelhecimento saudável da UF. Então, esses idosos, eu relatava nos artigos qual que era a característica dessa população para que eu conseguisse também mostrar que a minha amostra foi retirada de um extrato representativo dessa população. E a gente pode também, né, controlar, como eu falei, os equipamentos e a aleatoriedade de alguns equipamentos. Então, um exemplo do dado. Se o dado ele tiver viciado, ele na verdade não está correspondendo a um erro aleatório, mas um erro sistemático. Ele vai tender a sempre cair para uma face específica. Agora, é difícil a gente controlar isso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente tem um processo cirúrgico, por exemplo, como que a gente vai retirar, né, na verdade, controlar, identificar esse viés do pesquisador? Como que a gente vai deixar o pesquisador cego para aquela intervenção, se ele mesmo pode ser o profissional que está fazendo a intervenção? E como também que a gente vai retirar do participante vai realizar uma cegagem naquele participante. Ele vai ter a cicatriz da operação, então, em alguns casos, isso não pode ser estimado. Então, é importante controlar os equipamentos, observar se a amostra está sendo representativa da população e também eliminar o viés implícito do pesquisador e do participante através de estudos cegos. Deixa eu só voltar aqui porque eu acho que tem gente querendo entrar novamente. Tá, já aceitei.
Pessoal, tudo bem até aí? Me dê um feedback aí se está tudo ok e se vocês estão me vendo a tela e me ouvindo. Tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Agora vamos partir para a comparação, né, de uma revisão sistemática, uma revisão narrativa e mais à frente a gente vai entrar na meta-análise. Então agora que eu já dei ali um plano de fundo para vocês sobre o que é importante a gente avaliar numa revisão, né? Que são os viés, são os erros de cada estudo, né? Isso está de acordo com as limitações de cada estudo. Agora vamos entrar um pouco na definição, comparando revisão narrativa e sistemática. Então, uma revisão narrativa, tá? Ela resume qualitativamente as evidências em relação ao tema, utilizando métodos tradicionais para selecionar e interpretar os estudos. Já uma revisão sistemática, ela é uma visão geral de alto nível, vocês vão entender por que de alto nível, da pesquisa primária, dos estudos originais, que identifica, seleciona, sintetiza e avalia todas as evidências relevantes. Para os objetivos, a revisão de literatura, né, uma revisão narrativa, como é chamada, ela promove um resumo, uma visão geral sobre um assunto. E a revisão sistemática, ela responde a uma pergunta científica clara e específica. E também tem como objetivo eliminar o viés em relação a essa temática, né? Comparando, expondo os viéses que estão nos estudos. Mas vamos, antes da gente detalhar mais a revisão sistemática, vamos observar alguns passos que são importantes para a condução de uma revisão narrativa. Como eu disse, em alguns assuntos a gente não cabe fazer uma revisão sistemática, porque as ferramentas necessárias, né, as premissas necessárias para que a gente faça aquela revisão sistemática, elas muitas vezes não são cumpridas. Então, muitas vezes é importante conduzir uma revisão narrativa, mas ela também tem os seus passos. Então, qual que é o primeiro passo? Conduzir uma pesquisa. E o que é importante isso? A gente não pode negligenciar o banco de dados, né, na estratégia de busca, porque isso pode resultar num estudo não identificado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente em relação aos bancos de dados. Segundo passo, né, identificar as palavras-chave ou os descritores que são importantes na nossa revisão. Você pode tentar várias palavras-chave antes de encontrar um documento pertinente à sua pergunta da revisão. Então, uma leitura prévia de alguns estudos estão relacionados a esse tema e até outras revisões estão relacionadas a esse tema são importantes para que você consiga identificar essas palavras-chave e melhorar novamente a sua busca. Na revisão narrativa, não é necessário incluir todos os artigos sobre um tópico. Esse ponto é importante porque, naturalmente, quem faz uma revisão narrativa é quem já tem uma boa expertise no assunto. Muito dificilmente você vai ver uma revisão narrativa e na prática, tá? Na maioria das revistas científicas, elas são revisões convidadas, tá? Então, o editor-chefe, ele convida alguns pesquisadores a elaborar essas revisões narrativas, embora em outras revistas a gente ainda tenha um espaço para revisão narrativa, isso está diminuindo cada vez mais, tá? Então já é uma limitação em relação à publicação dessas revisões, mas por essa característica, né, da não necessidade de incluir todos os artigos em um tópico, o autor, ele é geralmente um autor experiente sobre aquele assunto e que ele já tem uma revisão daqueles artigos já mais ou menos encaminhada. Então, ele tem uma certa crítica já àquele assunto.
E o último espaço é que, quando você documenta os resultados, é importante documentar esses resultados. A revisão ela tem que fazer essa síntese da literatura. Então, vocês podem observar que é muito comum na revisão narrativa um gráfico, né, um flowchart, uma figura sumarizando ali, né, alguns mecanismos fisiológicos, os principais aspectos clínicos. Mas, em relação aos métodos, né, a pesquisa necessária para chegar, né, a essa revisão, a esse resumo, ela não é documentada em quase 100% das vezes. Então, basicamente, né, só para a gente ter uma ideia de fluxo, é selecionado um tema, ou você é convidado para aquele tema, é definido o escopo daquele tema, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente foi convidado recentemente a fazer uma revisão narrativa. Então, o editor mandou um e-mail, né, para o meu supervisor, o professor Pedro Paulo, convidando para essa revisão narrativa e sobre um tema. Então, a partir desse tema, a gente definiu o escopo, então a gente mandou uma prévia do que seria a nossa ideia para a revisão e também mandamos um título. Obviamente, a gente incluiu outros colegas nessa revisão, né? Que eram experientes. Então, por exemplo, o professor Antônio Cláudio também está nessa revisão, que é hoje o atual reitor da universidade. Então, a gente pediu esses conselhos desses colegas experientes para definir esse escopo. Então, esse escopo ele voltou para o editor e o editor ele aprovou, né? E agora a gente está construindo a revisão. Então, quais passos que a gente vai seguir? Então, introduzir a importância do tema e a novidade, seria uma introdução geral. Formular os objetivos, porque a revisão narrativa ela também tem uns seus objetivos. Procurar os artigos na base de dados. Então, apesar de não haver a necessidade de sistematizar isso e relatar isso nos métodos, a gente fez uma ampla busca e isso daí é constante, porque isso vai retroalimentando também o nosso escopo. Coletar, analisar e organizar os artigos, que a gente está nessa fase agora. Agrupar as evidências por similaridade e nível, sintetizar as informações em tabelas e figuras, definir os pontos principais para estudos futuros e aplicações práticas e estruturar o texto principal em subseções. Então, vocês podem observar que, geralmente, na revisão de narrativa, ela vem com uma introdução, às vezes dois blocos, parte 1, parte 2, e ela vem nessas subseções, né? Então, uma subseção específica que é de um tema ali que agrupa um determinado número de artigos. Depois, a gente define as conclusões baseadas nessas evidências postas na revisão, estrutura o resumo, geralmente é o final, né? É o que é feito por último, que vai ali, de fato, sumarizar toda essa revisão e selecionar as palavras-chave. E, por fim, é importante também os créditos, né, das contribuições dos autores, os agradecimentos, enfim. E agora vamos ter uma ideia desse fluxo em relação à revisão sistemática, tá? Bom, vocês vão identificar algumas similaridades. Então, começa por identificar o problema, elaborar a questão, planejar essa revisão. Então, tem um protocolo a ser seguido e existem alguns guidelines para isso, eu vou mostrar para vocês. Procurar pelos estudos. Quando a gente chega nessa fase de procurar os estudos, a gente vai, de fato, peneirar esses estudos, né? Então, esses estudos eles vão passar numa peneira que também é previamente definida, então relacionado aos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, e só vai entrar aqui nesse funil, na nossa revisão, artigos que têm um certo padrão, uma certa homogeneidade, tá? Quando a gente já passou dessa fase, aí fica muito mais fácil para extrair os dados dos estudos, porque eles vão ser muito mais facilmente comparáveis.
A gente avalia a qualidade desses resultados. Então, não estou dizendo que os estudos incluídos na revisão, eles não vão ter limitações, né? Eles não vão ter vieses, mas a gente vai avaliar isso. A gente vai, então, combinar, a gente vai avaliar e expor isso, né? A gente vai, então, depois combinar os dados. Então, isso pode ser por uma síntese chamada síntese qualitativa, que nada mais é que aquela tabelinha que tem geralmente nos artigos de revisão sistemática, com autor e ano, amostra, intervenção, desfecho principal, né, alguma outra informação importante do tema a ser avaliado. Depois a gente vai discutir, né, na sessão de discussão e concluir esses achados gerais. E aí, então, a gente tem a nossa revisão sistemática, que é, muitas vezes, considerado um artigo original, porque como os métodos eles são relatados, né, a gente consegue, a partir daqueles estudos, tirar uma boa conclusão. Então, essa revisão sistemática ela é divulgada. Então, só para exemplificar aquela síntese qualitativa que eu falei, como que isso é feito? Né? Então, a gente tem aqui as tabelas dos estudos de revisão sistemática. Então, a gente tem o estudo, a declaração do problema, né? Ou o objetivo do estudo, a hipótese, a descrição dos participantes, o instrumento utilizado, o procedimento, o desenho do estudo e o achado principal, o desfecho. Vamos agora para um exemplo real. Isso aqui foi uma revisão publicada pelo André, que é doutorando do nosso grupo, que foi publicada até no International Journal of Cardiovascular Science, que está ligado aqui também à nossa graduação. Então, a gente tem autoriano, amostra, intervenção. Aqui tem frequência respiratória, porque ele fez uma revisão sobre altitude, sobre hipóxia, né? Em altitude elevada, e controle autonômico cardíaco, mais especificamente nessa ferramenta aqui de variabilidade da frequência cardíaca. A frequência respiratória que os indivíduos estavam naquela situação era importante porque ela ia influenciar no desfecho, nos resultados. Outros resultados importantes, né, os dois resultados importantes eram a saturação de oxigênio e a variabilidade da frequência cardíaca. Então, ele dividiu isso aqui em colunas também, para dar mais destaque. Então, isso é um pouco livre, mas existe um padrão, principalmente em relação ao autoriano, amostra, intervenção e o desfecho, que pode ser relatado em uma ou duas colunas. Tá? Bom, agora vamos para a pergunta. Tá? E aí a gente vai depois passar para a busca de artigos e vou dar uma pausa. Então, a pergunta de uma revisão de literatura pode ser um assunto geral ou uma pergunta específica. Já na revisão sistemática, a pergunta ela tem que ser claramente definida e geralmente ela é uma pergunta bem específica. E para isso a gente tem um conceito PICO como guia. Eu vou mostrar para vocês o que significa esse conceito PICO. Então é muito fácil. O conceito PICO, o P é de população. Então a gente tem paciente, né, a idade, sexo, a medicação e uso, característica demográfica, estado de saúde. O I é de intervenção, né, que seria a intervenção farmacológica, não farmacológica, indicação ou interesse. O C seria o control, que é o procedimento padrão, é aquela comparação que pode ser placebo ou a não intervenção. E o O, o outcome, ou desfecho, né? Qual é o resultado esperado, por exemplo, a efetividade de certa intervenção, um certo medicamento, ou a mortalidade. Então vamos lá, esse é o exercício que a gente vai fazer. Vamos construir uma pergunta baseada no conceito PICO. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo de questão científica. Né? Então, se peguei esse exemplo aí, um exemplo bem geral, e qual seria, né, na verdade, se o efeito, né, da proibição de fumar no campus universitário
ele poderia causar algum efeito, né, sobre os estudantes que fumam. Só que a gente pode melhorar essa pergunta, dá para entender, mas a gente pode melhorar essa pergunta baseado no conceito pico, para que a gente consiga, na pergunta, identificar claramente onde está cada uma dessas etapas. Então, qual seria a população? Seriam estudantes que fumam e que sejam estudantes universitários, né? Num college, ou seja, universitários. Qual a intervenção? Seria a proibição de fumar. Qual o controle dessa intervenção? Seria a não proibição de fumar. E qual o desfecho? Qual aquilo que a gente espera? Se os estudantes que fumam, eles vão fumar menos. Então a gente pode refazer essa pergunta. A proibição de fumar no campus universitário, ela diminui a quantidade de estudantes que fumam. Ou seja, aí a gente já está dando uma certa, um palavreado mais atual, um certo spoiler do que está acontecendo, do que a gente espera que aconteça, né? Então a gente já está indicando ali que isso provavelmente já está praticamente construindo uma hipótese de que isso provavelmente pode diminuir a quantidade de estudantes que fumam. E é importante que a gente identifique algumas similaridades, né, nesses descritores. Então, por exemplo, estudantes, né? Eu tenho aqui o S, está no plural, mas eu posso colocar também estudante ou estudante. College, eu posso colocar também university, é uma palavra, é um sinônimo. É, fumaça ou é, fumar, né? Fumantes, a gente pode colocar o tabaco. Proibição, regulação, lei, ou até algumas palavras específicas, algumas expressões específicas. Aí vai depender do tema que vocês estão trabalhando, mas nesse caso, smoking free. E a diminuição, né? Smoking less, a gente pode observar também alguns sinônimos, seria reduce, decrease. Então, eu posso pegar todos esses descritores, uma vez que eu consegui coletar ali, né? Fazer esse exercício de escrever ali o maior número no outcome e na comparação. E aí, o que que a gente faz? A gente utiliza esses descritores com alguns conectivos, né? Então, um deles é o AND, por exemplo. Então, se eu quiser colocar numa busca students and smoking, o que que eu vou procurar? Eu vou procurar essa interseção entre essa palavra e essa palavra, tá? Por outro lado, eu posso utilizar o or. Então, eu não quero essa interseção, eu quero ou students ou smoking. Então, eu vou achar esse grupo de artigos e esse grupo de artigos. Eu posso usar também o not. Então, eu posso ter students not smoking. Então, aqui eu consigo só esse grupo de artigos. Então, geralmente, é algum descritor ali que vai atrapalhar a sua busca, que você não quer na sua revisão, porque não está dentro da sua pergunta. A gente pode também, ao invés de utilizar, né, porque isso pode ficar uma busca enorme, utilizar smoking or smoke or smoking, a gente pode utilizar um radical, que seria smoke e esse asteriscozinho. Então, o que que a gente acha com esse asteriscozinho? A gente vai achar smoke, 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 smoker. A gente vai achar também esse smoke, que não faz sentido, não é uma palavra, mas a gente vai achar também.
E é importante também utilizar essas expressões específicas que eu falei para vocês. Então, uma leitura, um certo conhecimento naquele tema e uma leitura das palavras-chave que estão nos artigos que vocês e dos artigos principais que vocês já leram também é importante, porque algumas palavrinhas ali são importantes, são específicas para a busca de cada um. Uma outra coisa interessante também é que dependendo da revista que você está, que o artigo foi publicado, algumas palavras podem ter uma escrita diferente. Então, por exemplo, analyze pode ser escrito no inglês britânico, se eu não me engano, ele é escrito com S e no inglês estadunidense com Z. Tá? Então, para isso, a gente coloca essa interrogação aqui. É importante falar que alguns descritores eles estão dentro de descritores padronizados, de uma terminologia padronizada. Isso auxilia muito na definição dos assuntos e na recuperação dos artigos de interesse. Então, a gente tem dois tipos de descritores principais. Os descritores em ciência da saúde, que eles estão associados àquelas bases de dados latino-americanas, né? Então, a Cielo, o Lilacs e o MeSH, os MeSH Terms, que estão relacionados principalmente às bases internacionais, e a gente vai aprender um pouquinho sobre eles hoje. Então vamos lá, vamos no PubMed para exercitar um pouco isso e responder alguma pergunta. E aí, pessoal, alguma pergunta? Tá muito rápido? Tá muito confuso? Não tá dando para entender nada? Para mim, entendo muito bem. Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Eu tô falando muito rápido, tá legal? Tá legal, professor. Beleza. Então vamos lá. Então agora a gente vai para o PubMed. Eu vou continuar compartilhando a tela com vocês e a gente vai fazer uma busca, tá? Vamos lá. Bom, então o PubMed provavelmente todo mundo conhece, tá? Mas para quem não conhece, na verdade é essa biblioteca, né, do governo americano e a gente tem a base de dados que é chamada de Medline. Então muitas vezes nos artigos, vocês vão ali nos artigos de revisão sistemática, vocês vão encontrar ali na descrição, nos métodos, que a base de dados foi o Medline, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui no PubMed, tá? Eu vou botar uma pesquisa qualquer aqui, para a gente ir para uma outra tela. Tá. Essa tela aqui, deixa eu clicar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui. Essa tela aqui é a tela do PubMed, tá? Que a gente bota aqui uma palavra qualquer, a gente vai ter aqui os resultados, né? A gente tem já até alguns recursos interessantes nessa busca simples, né? Que aqui ele está sendo mostrado aqui para mim como que mais corresponde a essa palavra que eu coloquei. Só que eu posso mudar aqui para colocar para os mais recentes, né? Para a data da publicação, para o jornal. Então, vou botar os mais recentes. Então, ele já vai mudar a ordem aqui para mim. Aqui eu consigo alguns recursos, tá? Que eu posso escolher a data da publicação. Então, eu posso colocar aqui. Aqui, na verdade, está com um espectro amplo aqui, né? Que tem exercises, tem artigo antigaço. Mas eu posso botar, tá? Aqui, últimos 10 anos. Tá? Eu posso escolher os que estão com o texto completo disponível, só o abstract. Posso escolher o tipo de estudo, inclusive, se eu quiser escolher aqui revisão sistemática. Uma outra forma de colocar aqui a data de publicação, eu posso colocar aqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou customizar. Posso escolher estudos com animais ou com humanos. Posso escolher a idade dessa população, embora, né, isso é uma experiência prática que eu vou falar para vocês, e que inclusive queria até saber
de alguém lá que gerencia o PubMed, eu acho que isso daqui não funciona muito bem, tá? Eu já tive uma experiência que não foi muito boa colocando esse filtro aqui de idade, então eu geralmente não coloco esse filtro. A gente tem outros filtros adicionais, tá? Então, aqui em relação ao tipo do estudo, a gente tem diversos espécies, né? A língua que foi publicada, sexo, o assunto, tá? Que também eu não costumo usar, os jornais e a idade também, como eu falei, que eu não costumo usar muito, tá? Então vamos lá. Então isso são as ferramentas aqui mais simples. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente chega nessa parte do PubMed fazendo uma busca um pouco mais avançada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, na Biblioteca Nacional, né, lá dos Estados Unidos, e vai abrir essa tela aqui para mim. Essa é uma tela que eu tenho diversas bases de dados. Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver todas essas bases de dados. Inclusive tem aqui algumas genéticas, enfim. E aqui tem o Mesh, que é aquele Mesh Terms, tá? Que eu mostrei para vocês na aula. Então aqui também tem o PubMed, né? Se eu quiser. Mas vamos lá, vamos clicar aqui no Mesh. Aí eu vou botar aqui Exercise. O que que eu faço? O que que eu vou fazer com isso? Eu estou consultando se aquela palavra, né, que tem a ver com a minha pergunta pico. Primeiro eu construí minha pergunta pico, né? Se aquela palavra, se aquele descritor, ele é ou não um mesh term, ou seja, se ele for um mesh term, ele vai aparecer, né? E se ele não for, provavelmente vai aparecer algum sinônimo ali para a gente. O que significa ser um mesh term? Significa que essa palavra ela já está ali padronizada nesse sistema de busca. Então, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter um guarda-chuva de opções dentro daquela palavra. Então, significa que se eu usar esse mesh term, eu estou buscando diversas outras palavras. Tá? Isso facilita muito na nossa busca. Então, vamos lá. Vou botar aqui o exercise. Beleza. Exercise é uma palavra, um mesh term, né? Eu tenho outros aqui, então ele dá outras alternativas, que podem ser até mais específicas para o que eu quero. Então, por exemplo, se eu quiser exercise test, né, ela também é um mesh term. Né? Compulsive exercise, tem um monte nesse caso. Tá? Então, o que, que eu vou colocar? Eu vou ficar no exercise. Beleza. Quando eu clico aqui no exercise, ele vai me dar uma definição para ver se é isso mesmo que eu estou procurando. Ele vai dar aqui uns subtópicos também que é interessante da gente usar. Né? Então, por exemplo, se eu quiser exercise, eu quero algo relacionado à physiology, eu clico aqui, tá? E ele vai dar aqui é, todos os termos que eu vou estar buscando se eu estiver utilizando esse mesh term. Então, exercise, physical activity, exercise training, tudo isso eu vou estar buscando, ou seja, uma busca bem ampla nesse caso. É, e outros, esse aqui é o guarda-chuva que eu falei, né? Então, se eu tipo botar exercise, eu vou estar aqui, ó, buscando todos esses outros tópicos, né? Se eu quiser, se eu identificar aqui algo um pouco mais específico, então, por exemplo, treinamento de alta intensidade, eu posso clicar aqui e ele vai novamente abrir essa janela, treinamento de alta intensidade, com esses subitens, né? Mostrando aqui os outros termos que ele vai buscar, né? E tá aqui o treinamento de alta intensidade. Então vamos ficar com esse treinamento aqui de alta intensidade. Então esse aqui seria, por exemplo, a intervenção, né? Lá no conceito pico seria a intervenção. O que que eu faço aqui agora? Eu posso adicionar esse mesh term para essa caixinha aqui, ó. Está todo mundo vendo? Fazer devagar aqui para todo mundo acompanhar. Essa caixinha aqui, PubMed, tá?
que eu vou fazer? Ele já está selecionado. Se eu estou nessa página, ele já está selecionado. Se eu clicar aqui, ó, adicionar, ele vai vir para cá. Reparem que o conector que eu estou usando aqui é o AND. Eu posso usar o OR ou o NOT, que eu mostrei para vocês. Mas eu vou usar o AND. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou procurar um outro match term. Não tem problema que isso não vai sair daqui, tá? Então, eu quero doenças cardíacas. Doenças cardíacas. É o match term, tá? Então, eu vou clicar aqui em doenças cardíacas. Eu vou lá para ver se tem alguma coisa um pouco mais específica que eu quero. Então, olha, tem várias doenças cardíacas que são match terms, tá? Então, vamos ver o que eu quero, o que eu quero. Tá, quero insuficiência cardíaca. Então, vou clicar aqui, insuficiência cardíaca. Mostra que é definição, né? Caso eu esteja procurando para uma coisa muito específica, eu posso ver se é realmente essa definição que eu quero. E ele vai estar aqui, doença cardíaca. Insuficiência cardíaca. Se eu quiser insuficiência cardíaca sistólica, eu posso colocar aqui também. Se eu quiser insuficiência cardíaca diastólica, eu também posso colocar aqui. Mas vamos ficar com insuficiência cardíaca de uma forma geral. Vou novamente adicionar aqui, ó. Tá? Cliquei aqui. Observem que o AND foi colocado, tá? Agora, eu quero... Aí eu já tenho, então, a minha intervenção e a minha a população aqui, né? Pacientes com insuficiência cardíaca. Eu quero agora o meu desfecho. Então, o que eu vou pensar como desfecho? Vamos lá. Então, vou botar physical performance. Ele automaticamente ele já me jogou para cá, tá? Que é physical functional performance, que é um tema bem específico aqui. O que acontece? Isso é um bom exemplo, tá? Eu não esperava que ia acontecer isso, mas isso é um bom exemplo. Por quê? Physical performance está relacionado, né, com o que eu quero achar, no sentido de que, bom, quero saber se o treinamento de alta intensidade ele pode melhorar a performance física dos pacientes com ciência cardíaca, aumentar, né, a performance física. Só que ele me deu um outro termo aqui que, já que eu estou fazendo uma busca bem abrangente, talvez seja mais interessante, que é physical fitness. Observem que o physical functional performance, que é o que ele considera o mesh term, ele está dentro de physical fitness. E ele também está relacionado a isso aqui, ó, gait analysis, que seria o quê? Seria análise de marcha. Talvez não é exatamente o que eu quero. Eu quero algo mais global. Então, se eu clicar aqui em physical fitness, ele vai me mostrar aqui a definição, né, a habilidade de realizar as tarefas de vida diária, né, com um bom funcionamento, estado funcional, né, e resultando que é o resultado de um bom condicionamento físico. Então, eu vou colocar aqui o desfecho como physical fitness. Novamente aqui, adicionar. Bom, então já montamos aqui a nossa busca só com os match terms. O que eu vou fazer? Procurar no PubMed. Então, tá aqui, ó. Tá? Beleza. Olha que interessante, né? Eu achei dois estudos. Por que eu achei dois estudos? Essas definições, né? Elas me jogaram para estudos que
utilizaram, né, isso em o seu título ou no seu abstract. Como eu falei, é uma busca simples que eu fiz. O interessante seria se eu colocasse diversos outros match terms para que eu consiga mais resultados, tá? Mas aqui, se eu entrar, eu vou ter certeza de que esse estudo aqui, que no caso acho que é um estudo de revisão, né? Ele está trabalhando com exercício físico, treinamento físico, né? Exercício de alta intensidade está aqui dentro, em pacientes, né, com insuficiência cardíaca, tá? Então ele mostra aqui onde que estão essas palavras que eu selecionei, tá? Então isso, pessoal, é um exemplo de que dá para fazer também dessa forma e é um exercício mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe se aquela palavra, né, chave que eu identifiquei, ela é um match term ou se tem algo parecido. E muitas vezes você consegue criar buscas com um match term e com outras palavras que não são match term. Eu vou só utilizar o match term? Não. Que existem, nem todos os descritores são match terms. Então existem descritores que são importantes, porque eles têm a ver com o tópico que vocês estão pesquisando, que eles devem ser incluídos na busca. O ideal seria mesclar essas essas duas ferramentas. Então, como que ele aparece aqui, ó? Ele aparece em colchete mesh, tá? E sempre que está aqui entre aspas, é porque eu estou pedindo para a busca ser realizada nessa palavra toda aqui, ó, nesse termo todo aqui, né? Não buscar palavras isoladamente. Se eu tirasse isso daqui, isso também é uma coisa importante de fazer. Deixa eu botar aqui. Se eu pesquisar sem as aspas, ele vai achar aqui, ó, 3.396 resultados, tá? Porque ele está pesquisando High Intensity, Interval e Training. Então, observe que esse aqui só tem Training, tá? Não tem High Intensity aqui. Se eu colocar entre aspas, tá? Observe que esse número aqui vai mudar, tá? Eu tenho um número menor aqui de resultados, 2.563. Por quê? Tem o treinamento de alta intensidade. Engraçado que apareceu esse outro artigo aqui. Provavelmente ele vai ter isso aqui, ó, high. Vai ter isso no abstract ou nas keywords. Ah, tá aqui nas keywords. High intensity interval training, tá? Então ele vai sempre ter ou no título, ou no resumo, ou nas palavras-chave, ou em ambos, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para vocês. E aí, alguma dúvida? Deu para entender? Esse vídeo vai ficar gravado, então vocês podem voltar nesse ponto, tá? Passar devagarinho ali para fazer essa atividade que vai ser um exercício aí para a próxima aula, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Gabriel, é só um Oi. comentário com relação à busca no PubMed mesmo. É que você mostrou que tirando as aspas, você muda o resultado. E se você Isso. tirar o mesh no final, também muda o resultado. Porque ele deixa de a base deixa de entender aquele termo como um termo controlado. Interessante. É, isso eu não sabia. Eu não sabia. Eu achei que ele já identificava que aquilo seria um mesh term. Não, ele só identifica se você Se mantiver você o mesh colocar. no final. É, por isso que é importante fazer a busca da forma que você mostrou, pela Sim, caixinha e acrescentando naquela caixinha lateral de busca, porque ele já vai montando como sendo vocábulos controlados. Se você tirar, se você mantiver entre aspas, mas tirar o mesh, muda o resultado porque ele deixa de entender aquilo ali como controlado. perfeito, perfeito. Não, ótimo comentário, porque assim, qual é o meu conselho, né? A gente sempre começar por essa identificação dos mesh terms. Na verdade, vocês vão ver que o começo ele é na criação da pergunta, tá? Mas uma vez que vocês identificarem alguns descritores,
é importante fazer essa consulta para ver se algum deles são match terms e os que não forem, a gente incluir os match terms e começar por aí. Uma vez que você começa por aí, você já tem aquela busca ali criada, né, na barrinha, você só vai adicionando ali, não precisa voltar, você só vai adicionando os que não foram os match terms, tá? Então é um caminho legal de se seguir. Beleza? Ótimo, Areta, obrigado aí pelo seu comentário. Pessoal, mais alguma coisa? Podemos seguir aqui para a próxima parte? Tá. Bom, eu vou entender então que a gente vai seguir. Então vamos lá. Estão vendo aí, legal, né? Só me dê um feedback. Sim, Gabriel. Beleza. Então vamos lá. Quais são os componentes que diferenciam uma revisão de literatura para uma revisão sistemática? Na revisão de literatura, a gente tem introdução, métodos, discussão, conclusão e referências, geralmente. Tem aqueles subitens que eu falei, né? Geralmente, algumas vezes tem resultados, outras não. É um formato que não segue muito um padrão. Dependendo da revista, até tem. Mas é diferente da revisão sistemática. Na revisão sistemática, a gente tem critérios de elegibilidade pré-definidos, estratégia de pesquisa sistemática, avaliação da validade dos resultados, interpretação e apresentação de resultados e referência. E para isso, a gente tem um guideline, que é o Prisma, tá? Esse Prisma significa o quê? São os itens que devem ser preconizados, né, para revisão sistemática e meta-análise. Então, um grupo aí de pesquisadores, eles se reuniram para montar esse consenso em relação a quais são os itens que devem ser preferidos numa revisão sistemática, para que ela possa ser, então, uma revisão reprodutível, que ela possa ser de alta qualidade, tá? Então, a gente tem cerca de 27 itens. Esse grupo ele sempre se reúne e vai atualizando esse checklist, né, que eles chamam. Ele foi publicado em 2009, foi citado mais de 54 mil vezes, endossado por mais de 400 periódicos. Ele tem extensões, né? Então, por exemplo, o que seriam essas extensões? Seriam guidelines mais específicos. Então, por exemplo, a acupuntura, os estudos que envolvem a acupuntura têm um checklist específico. Como é que é esse checklist? Eu coloquei aqui até em português, eles têm a versão em português, inglês e outras línguas, para vocês darem uma olhada, mas eu vou mandar esse documento para vocês, tá? Para vocês estudarem com calma. Mas a gente tem aqui o checklist, seria... Isso é feito, né, depois que você acabou ali o artigo, né? Quando a revisão está pronta. O título, ele tem que identificar se o artigo é uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos. Aonde que está a página do título mostrando isso? Aí você coloca lá, página 1. Tá? O resumo estruturado tem que apresentar critério de elegibilidade, participação, tal, 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 tal. Ele tem que estar ali, na página 3. E assim vai, introdução, métodos. Aqui, métodos, vocês observem que estão o maior número, né, de itens, tá? Resultados, discussão e financiamento, tá? Então, todos esses itens eles têm que ser alcançados e relatados aqui em relação ao número da página. E a gente tem também, nesse guideline do Prisma, um fluxograma, tá? Para dar essa ideia, que é aquele fluxo que eu mostrei para vocês desenhado, de como que foi a identificação dos estudos, a seleção dos estudos, a elegibilidade dos estudos e a inclusão. Então, para eu chegar ali naquele número, né, que foi incluído na minha síntese qualitativa, na minha tabela, ou na minha meta-análise, foram, sei lá, 20 estudos, eles surgiram de uma busca de 400 estudos numa base de dados, 300 estudos numa outra base de dados, 500 estudos em outra base de dados. Após a alimentação dos duplicados, seria o quê? Os estudos que são os mesmos, né, na base de dados. Eu tenho tantos estudos selecionados, tantos foram excluídos e qual foi o motivo? Tantos foram
avaliados em relação ao seu texto completo e também em relação à sua elegibilidade. Tantos foram excluídos, tantos foram incluídos na síntese qualitativa, tá? Então, é basicamente esse fluxo que se segue. Isso eu vou mandar para vocês, tá, pessoal? Esse fluxograma, o checklist e também o estudo que deu origem a esse método Prisma. Eu vou mandar o estudo original e o estudo de atualização, que teve uma atualização em 2021, tá? Ou 2020, não me recordo. Vamos voltar agora para a comparação, revisão sistemática e revisão narrativa. Agora é uma coisa mais rápida, mas é comum que na revisão narrativa a gente às vezes encontra até um autor, que é aquele autor sênior, muitas vezes, né, dissertando ali sobre aquele tópico. Ou a gente pode ter mais também, às vezes eles limitam 3, 4. Uma revisão sistemática, muito provavelmente você não vai achar um autor. Por quê? Primeiro que dá muito trabalho, tá? Você fazer tudo isso sozinho é trabalhoso. Então, geralmente você tem 3 autores ou mais, tá? E quais são as habilidades que eu preciso para fazer uma revisão sistemática, tá? Em relação à expertise no assunto, para fazer uma revisão narrativa é necessário até uma expertise maior, né? O que eu chamo de expertise? É aquele conhecimento vasto mesmo, né? De anos, de publicações na área, né? De estudos consolidados. Essa que é a expertise necessária para uma revisão narrativa, muitas vezes, tá? É importante também falar, pessoal, que vocês podem participar de uma revisão narrativa, né, com o orientador de vocês, né? Então, muitos têm os orientadores são convidados para fazer uma revisão narrativa. Então, isso ocorre. Mas vocês, como uma pessoa, né, um pós-graduando, escrever uma revisão narrativa, numa revista, né, de alto impacto, isso geralmente não é visto. Realizar pesquisas, né, em um ou mais bancos de dados, é importante saber realizar essas pesquisas. Já na revisão sistemática, é importante o conhecimento profundo do assunto, mas não é necessário que se você tenha, por exemplo, diversos estudos publicados naquele assunto, realizar pesquisa em todas as bases de dados, né? Então é importante conhecer diversas bases de dados para obter os dados relevantes. E caso você venha fazer uma meta-análise, é importante conhecer os recursos estatísticos. Então, quais são as bases de dados? E eu botei algumas aqui, existem outras, né? Dependendo do tema, existem até umas bases de dados específicas. Então, a gente tem os Scopus, Web of Science, Medline, bases América Latina, Lilacs, o periódico CAPES, aqui do Brasil, e o Cielo. Tem outras bases mais específicas. Então, a USP tem uma base, uma base de dados, né? Uma biblioteca ali, tem bases específicas. Quem tiver mais interesse, só acessar esse site. O tempo para fazer uma revisão sistemática. Então, eu já comecei a aula falando que a gente está um ano aí para agora, né, que vamos submeter a nossa revisão sistemática. Ela pode demorar de meses a anos, né? Média de 8 meses, né? Isso é uma estimativa. E a revisão de literatura pode levar até semanas, dependendo. Pode ser uma mini review, né? Geralmente ela tem um deadline, tá? Então ela pode ter um deadline, geralmente 3 meses, 4 meses, tá? E como eu falei, uma revisão convidada. E qual o valor que essas revisões têm? Ambas têm valor, né? Uma revisão de literatura, o seu valor maior é o fornecimento de um resumo da literatura em um tópico. E a revisão sistemática, ela entra um pouco naquela pergunta que eu fiz no início da aula, que ela tem um valor que ela pode promover uma conexão grande entre a prática através de evidências de alta qualidade e fornecer uma prática baseada em evidência. Então, uma boa revisão sistemática, uma boa meta-análise pode determinar uma conduta clínica. Isso é importante, tá? Eu estou até respondendo a pergunta, mas uma boa revisão sistemática pode determinar uma conduta
clínica, porque é claramente identificável os métodos que foram necessários para se chegar naquela conclusão. Os estudos, é claramente identificável os vieses dos estudos. Tá? Então, isso é bem transparente. Então, fica muito mais tranquilo para eu tomar uma decisão clínica, basear minha conduta clínica numa revisão sistemática. Vamos aqui um quadrinho comparativo e incluir também a meta-análise. Revisão sistemática. Resume um tópico de um escopo amplo, por exemplo, tratamento de câncer. É qualitativo. Pode usar fontes que não são tendenciosas, desculpa. Não tem essa preocupação em controlar a tendenciosidade, que seriam os vieses dos estudos. Não define que tipo de estudos são incluídos. Revisão sistemática. Responde a uma pergunta científica específica, por exemplo, está relacionado ao conceito pico, né? Vitamina C ou quimioterapia é melhor para o tratamento de câncer em pessoas abaixo de 40 anos? Define uma estratégia de pesquisa específica explicando por que os artigos foram incluídos ou excluídos. Pode incluir uma meta-análise. Então, a meta-análise nada mais é do que uma ferramenta estatística aplicada na revisão sistemática. Então, a meta-análise, a revisão sistemática pode ser uma meta-análise, mas a meta-análise sempre é uma revisão sistemática. Então, ela procura os estudos através de uma revisão sistemática. O objetivo é combinar os estudos semelhantes e extrair dados para obter um resultado significativo. E é importante porque a análise estatística pode confrontar pequenos ensaios clínicos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Primeiro, onde encontrar um artigo de revisão? Você pode usar aquele recurso ali que eu mostrei no PubMed de filtrar só para artigos de revisão, mas a gente tem periódicos que são conhecidos por só publicar em revisão. Tá? Então, na área de exercício, esse é um periódico bem importante, Exercise and Sport Science Reviews, e na ciência, de uma maneira geral, a gente tem o Nature Reviews e tem as suas subsecções, né, como, por exemplo, aí a Immunology. A gente tem também uma base que é muito conhecida e respeitada, né, que publica revisões de altíssima qualidade, que é a Cochrane, né? Isso foi uma base fundada, né, em memória do epidemiologista britânico, né, Erskine Cochrane. Ele inaugurou, foi inaugurado esse centro, né, de colaboração em 1992 e conta com mais de 50 grupos de especialistas. Essas publicações da Cochrane, né, e na verdade a Cochrane ela é uma biblioteca, tá? Então ela tem uma base de dados de revisão sistemática, uma base de controle, né, de registro de clinical trials e também uma base, né, de abstract sobre a efetividade, né, das revisões, né? Algo que ali vai ajudar a quem está lendo e quem está escrevendo uma revisão sistemática. E ela tem os seus critérios bem estabelecidos. Então, muitas vezes ela não vai usar o método Prisma, ela vai usar o seu método próprio. Então, para você publicar uma revisão lá, ela tem que ser estruturada, bem definida, rigorosa. Então, cada estágio da revisão dessa publicação ela é revisada por pares. Como é que acontece isso? Então, por exemplo, eu fiz a busca. Eu tenho uma revisão por pares, eu tenho peer review dessa busca. Eu fiz a seleção dos estudos, eu tenho peer review dessa seleção. Então, isso aumenta muito o nível desse tipo de revisão. Está sempre atualizada e acessível também por clínicos e leigos. Ela tem um pouco dessa característica, né? Então, muitas revisões ali publicadas também têm um texto associado que são para as pessoas leigas. A gente tem 5 tipos de revisão lá. Então, as revisões de intervenção avaliam os benefícios e malefícios das intervenções usadas nos cuidados de saúde nas políticas públicas. As revisões em relação à acurácia de testes diagnósticos, né, que avaliam o desempenho de um teste diagnóstico e a detecção de uma doença específica. As revisões metodológicas também, que são interessantes, que abordam questões relevantes sobre as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos, eles são
como eles são conduzidos e relatados. As revisões qualitativas também, que elas sintetizam evidências qualitativas para abordar as questões sobre aspectos diferentes, de intervenções diferentes, e as revisões de prognóstico, que abordam o curso provável, né, de uma doença ou os resultados futuros de pessoas com um problema de saúde. Como é que são esses métodos, né, da Cochrane? As revisões, elas se baseiam nas suas descobertas, nos resultados de estudos que atendem a critérios de qualidade, tá? Uma regra, né? Isso para a revisão sistemática de uma forma geral. Quanto maior for a qualidade dos estudos que foram incluídos na sua revisão, maior vai ser a qualidade da sua revisão, tá? Isso é algo que a gente deve sempre pensar. Uma vez que os estudos mais confiáveis, eles fornecem as melhores evidências científicas e vão basear também uma melhor tomada de decisão clínica. O objetivo, né, desses métodos é reduzir o impacto da polarização em diferentes partes do processo de revisão, através da identificação de estudos relevantes em diferentes fontes, e pode incluir também fontes não publicadas, dependendo do assunto. Seleção de estudos para inclusão e avaliação dos seus pontos fortes e limitações, coleta sistemática de dados e síntese apropriada desses dados. Então aqui é só para mostrar para vocês o site, né? Vocês podem ir lá e se divertirem. Aqui tem uma parte de guides e handbooks, que são algumas coisas específicas que te ajudam a publicar uma revisão na Cochrane, mas eu também aconselho a vocês que, mesmo se vocês não forem publicar uma revisão lá, dê uma olhada nesse material, porque ele ajuda bastante também a escrever revisões de qualidade de uma forma geral. Bom, pessoal, então agora rapidinho no final da aula vamos falar sobre dar uma ideia de meta-análise, né? Para aprofundar mais na meta-análise são necessárias algumas aulas, mas vocês vão entender um pouco do racional para se chegar numa meta-análise, como ela foi criada, né? Então, existe na pesquisa científica uma análise chamada de primária, uma análise secundária, e foi criada, então, a meta-análise. O que seria a meta-análise, né? Esse professor aí, o professor Glass, da Universidade de Colorado, foi uma das pessoas que contribuiu bastante nesse tipo de assunto. O que seria uma análise primária? A análise original dos dados de estudo. É o estudo original, tá? Tá provavelmente ligado ao projeto de vocês, normalmente se imagina com uma aplicação dos métodos estatísticos, né? Existe a análise secundária, que seria a reanálise de alguns dados, ainda com o objetivo de responder uma pergunta original, mas com melhores técnicas estatísticas. Eu posso pegar um estudo que foi publicado na década de 70, se eu tenho acesso a esses dados, né? Posso reanalisar esses dados, mas mudando a minha pergunta científica, né, e responder uma nova pergunta também com os dados antigos, porque de repente as ferramentas que existem hoje não existiam naquela época. E existe a meta-análise. Então, esse conceito de meta é sempre algo, né, superior. Então, seria a análise das análises. Então, seria uma análise estatística de uma coletânea de resultados de estudos originais com o objetivo de integrar esses resultados, né? Como eu falei, esse tema é um pouco grandioso, né? Tem a ver com o espírito da metamatemática, metapsicologia, meta-avaliação. É algo que tem essa perspectiva grandiosa, mas ele é preciso, porque é justamente isso que a meta-análise faz. Ela vai comparar os resultados dos estudos através de uma ferramenta estatística. Esse é um handbook bem interessante para quem quiser escrever meta-análise. Tem 7 passos, né? Ele identifica 7 passos. Identificação do problema, revisão da literatura, que seria a revisão sistemática, revisão de estudos identificados para determinar inclusão e exclusão, leitura e avaliação cuidadosa para identificar e codificar características dos estudos importantes, cálculo do tamanho do efeito, que eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, aplicação de técnicas estatísticas adequadas e relatos de todos os passos e dos resultados de um artigo de revisão sistemática. Então, como que a gente pode comparar os achados, né, desses estudos, se eles têm
diferentes delineamentos, diferentes técnicas de coletas, né? Diferentes variáveis dependentes e análises estatísticas. Então, muitas vezes, é possível fazer isso através do tamanho do efeito. O que seria o tamanho do efeito, né? O tamanho do efeito seria o quanto que aquela intervenção, né, independentemente da sua da sua unidade, né, ou da sua característica, ou do desenho do estudo, ele causou de efeito em relação ao meu desfecho, né? Então, por exemplo, qual foi o tamanho do efeito de uma intervenção como exercício físico para redução da pressão arterial de hipertensos, né? Isso diminuiu, foi significativo, mas teve um efeito grande. Isso é quantificado. E como que isso é quantificado? Um cálculo mais simplório, né, seria a média do grupo experimental menos a média do grupo controle, tá? Isso pode ser utilizado também em deltas, tá? Entre pré e pós-intervenção, mas pode ser utilizado também como um valor final sobre o desvio padrão do grupo controle. Então, por exemplo, se eu tenho 15 de média do grupo experimental, 12 de média do grupo controle e 5 de desvio padrão do grupo controle, eu tenho então o tamanho do efeito 15 menos 12 sobre 5, eu tenho um tamanho de efeito de 0,6, tá? Esse é um tamanho de efeito moderado. Existem umas classificações para isso. E essa fórmula, o que ela faz? Ela coloca a diferença entre os grupos experimental e controle na unidade. Então, por isso que ela corrige aqui sobre o desvio padrão do grupo controle, na unidade de desvio padrão do grupo controle. Então, observem que com esse tipo de estratégia, né, é algo que eu consigo até calcular, se eu não tiver os dados dos estudos, basta eu ter a média do grupo experimental, a média do grupo controle e o desvio padrão do grupo controle, tá? E eu consigo incluir isso na minha estatística ali da meta-análise. Então a gente pode falar que, né, nesse exemplo aí que eu dei, o desempenho do grupo experimental, né, levando aí para a prática em relação ao grupo que fez exercício, né, reduziu a pressão arterial, ele excedeu o desempenho do grupo controle, que não fez exercício, em 60% de um desvio padrão. Então, isso que o tamanho do efeito mostra para a gente. Outra coisa importante em avaliar nesses estudos, né, é se, até antes de eu calcular o tamanho do efeito, é se eles são de fato comparáveis. A gente tem que ter um certo grau de heterogeneidade desses estudos, né? E para isso a gente também tem uma técnica estatística. Então, só para classificar, de 0 a 100%, a gente, com 50%, se o cálculo, se esse cálculo foi realizado e der 50%, é que a gente tem uma heterogeneidade substancial. Se for 75%, é uma heterogeneidade considerável, eles são bem heterogêneos. Quanto maior é a heterogeneidade, maior vai ser o questionamento sobre a validade de combinar os resultados. Então, se eu tenho estudos com heterogeneidade muito grande, provavelmente eu vou ter que agrupar esses estudos até que eu tenha grupos de estudos que tenham uma heterogeneidade abaixo de 50%, tá? E quais são as causas dessa heterogeneidade, né? As causas elas podem estar relacionadas com o que eu mostrei para vocês anteriormente, que são os vieses dos estudos, a metodologia dos estudos. Então, por isso, é possível que a gente encontre uma heterogeneidade alta em alguns estudos de revisão de meta-análise até publicados. Então, por exemplo, esse estudo, tá? Ele tem uma heterogeneidade aqui, geralmente está apresentada aqui abaixo dessa tabela da meta-análise, tá? Que compõe geralmente pelo estudo, aqui a intervenção, o controle
o tamanho, né, desse estudo, o peso desse estudo, que leva em consideração o seu N, né, um risco relativo, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois, e esse gráfico de floresta, o Florex Plot, tá? Que basicamente ele mostra aqui uma resultante, que é esse diamantezinho, se a intervenção, né, se esse desfecho ele foi favorável à intervenção ou ao controle, nesse caso aqui é a vitamina D, que é o uso da vitamina D na prevenção de fratura não vertebral, tá? Então, se esse diamante ele tiver para cá, significa que ele está favorável à intervenção. Mas olha que interessante que esse estudo fez. Ele mostrou que tem uma heterogeneidade alta ali, se ele comparar todos os estudos que ele incluiu na revisão sistemática dele, né? Então, lembrando que eles passaram por uma boa seleção, eles são estudos de qualidade, mas eles têm heterogeneidade, né? Porque é muito difícil você encontrar um desenho experimental muito igual ao outro, né? É praticamente impossível. Nesse caso, por exemplo, a dose de vitamina D era diferente em alguns estudos. Então, ele conseguiu agrupar aqui, ó, 5 estudos que usavam essa dose e 2 estudos que usavam essa outra dose aqui, uma dose menor, tá? E o que acontece? Essa ferramenta, é possível fazer essa ferramenta, essa análise, a gente tem um software para isso, que a gente consegue colocar um subgrupo aqui em cima e obter uma parcial, se favoreceu a vitamina D ou não. E um outro subgrupo aqui e obter outra parcial, se favoreceu a vitamina D ou não. E a resultante, né, comparando esses dois subgrupos. Observem que ela ainda continua favorável à vitamina D, mas ela está um pouquinho mais colada aqui nessa linha que divide o grupo, a intervenção experimental e controle. E observem que a heterogeneidade aqui nesse estudo ela está em 25% e a heterogeneidade nesse estudo ela está em 0%. Ambas estão dentro aí da faixa que a gente deve considerar. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês, por último, como que a gente calcula essa probabilidade dos estudos serem favoráveis à vitamina D ou favoráveis ao controle, favoráveis à intervenção, seja ela qual for, ou favoráveis ao controle. A gente calcula isso a partir do odds ratio, que, na verdade, traduzindo, seria a razão de possibilidade. Conceitualmente, o que é isso? Tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem ilustrativa. Eu torço para um time de futebol e eu tenho uma aposta nesse time de futebol que a chance dele ganhar são 2 bolinhas azuis. Então, a minha aposta é que a chance dele ganhar é de 2 para 4. Então, a razão é 2 para 4. O meu amigo, né, que é mais fanático, tem o mesmo time que eu, é mais fanático que eu, né, ele é muito otimista. Né, ele tem uma razão ali de 3 para 1. Então, a bolinha azul é de ganhar, a bolinha vermelha é de perder. Eu pego essas duas apostas e faço uma outra razão. Então, eu tenho 2 sobre 4 sobre 3 sobre 1. Botando um pouquinho de matemática aí, meio sobre 3, eu tenho 0,16666 de razão de possibilidade disso acontecer, a partir de 2 amostras, tá? Como se fossem 2 estudos, tá? Eu e o meu amigo. O que eu faço? Agora eu vou inverter essa ordem e eu vou colocar o contrário. Na verdade, a razão de perder é de 3 para 1 e a outra, um outro amigo, a razão de perder é de 2 para 4. Tá? Então, invertendo essa ordem, eu inverti numerador e denominador e inverti a ordem ali da razão. Resolvendo também a matemática, eu vou ter o numeral 6. E aí entra um pouquinho mais de matemática. Eu faço uma função logarítmica dessas razões e eu tenho o menos 1
1,56 e o mais 1,56. Se eu for plotar isso numa reta, tá? Numa escala, na verdade, eu tenho que essa possibilidade vai cair entre 1 e 2, tá? Pro que está torcendo ali pro time. E para o que está torcendo contra, eu tenho 1 para 2 também, mas em termos negativos. Então, basicamente, esse é o resultado do Forest Plot. Ele vai mostrar para o controle e para o experimental ele vai calcular a mesma razão de possibilidade, considerando todos aqueles dados quantitativos ali do estudo. Então, observem aqui, novamente, no Forest Plot eu tenho esse diamante mostrando se a razão de possibilidades ela foi favorável à intervenção ou se foi favorável ao controle. Então, um resumão aqui desse Forest Plot para a gente conseguir ler bem esse gráfico. Então, geralmente, a gente tem aqui em cima o tema da revisão, tá? É uma comparação, né? Grupo experimental, grupo controle. E aqui é o tratamento, né? E o desfecho, que nesse caso aqui foi dor. Algumas tabelas dessa não vêm com esse resuminho aqui, tá? Mas muitas vêm. Aqui eu tenho os estudos, aqui eu tenho o N do grupo intervenção, média de desvio padrão, N do grupo controle, média de desvio padrão. O Forest Plot, que cada quadradinho desse daqui, né? Se ele for um quadradinho maior, mostra que o estudo ele tem um N maior. Se ele for um quadradinho bem pequenininho, ele mostra que o estudo tem um N menor, tá? Então, visualmente, ele mostra isso aí também. Aqui, né, eu tenho a diferença das médias, aqui o tamanho do estudo, e aqui, novamente, a diferença das médias, considerando o intervalo de confiança de 95%. Aqui embaixo eu tenho a heterogeneidade, eu tenho o efeito, né? E eu tenho, se for feita aquela análise por subgrupo que eu mostrei naquele outros slides, isso é mostrado aqui também, né? Nesse caso não foi aplicado, tem um grupo único, né? E observe que ele tem uma heterogeneidade de 32%, ou seja, não há por que fazer uma análise subgrupo nesse caso. Só destacando aqui. Então, pessoal, resumindo, né, o que a gente viu hoje? O que é uma revisão sistemática? Qual a diferença entre revisão narrativa, sistemática e meta-análise? Por que realizar uma revisão sistemática? Onde encontrar uma revisão sistemática? E o que é o método PRISM? E aí eu volto àquela pergunta para vocês, né? Qualquer estudo pode ser adotado como subsídio teórico para alguma conduta clínica? A resposta é não, mas é importante que a gente saiba, então, qual o estudo, né, qual o subsídio teórico que a gente deve adotar. E para isso, eu fecho a aula com essa pirâmide, que muitos de vocês devem conhecer, que ela sumariza bem, né, a limitação de cada evidência e aonde que a gente pode chegar com cada evidência. Então, a gente tem, na base da pirâmide, né, que corresponde a uma qualidade mais baixa de evidência e com risco de viés mais alto, editoriais, opinião de especialista. Depois a gente tem estudo mecanísticos, tá? Lembrando sempre da conduta clínica. Análise de caso, estudos cruzados, estudos caso-controle, então já está melhorando, o que é aumentando a qualidade da evidência e diminuindo o risco de viés. Estudos caso-controle, estudos de coorte, estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados e lá no topo da pirâmide a gente tem revisão sistemática e meta-análise de estudos clínicos
randomizados. Por que isso? Porque se a gente faz uma revisão sistemática de editoriais, por exemplo, ela vai perder muito a sua qualidade e aumentar o seu risco de viés. Então, pessoal, só um recado aí, né? Quando alguém gritar, né, falar eu acredito, é importante a gente dizer, peraí, vai com calma, me mostra a evidência, essa evidência não está completa. Pessoal, agora então um pouco da atividade assíncrona, né, para a gente passar para as perguntas e finalizar a aula. O que a gente vai fazer então para a próxima aula? E a próxima aula vai ser basicamente discutir isso, tá? Então, eu vou enviar os documentos, vou colocar agora já no Classroom, que são alguns estudos, alguns textos base, alguns documentos do Prisma, tá? Então, estudar esses documentos. Definir a sua pergunta Pico, a sua pergunta através do conceito Pico, que vai basear esse trabalho de conclusão de curso. Traçar um plano para revisão, iniciar e registrar as buscas. Então, façam aquele exercício lá do PubMed e registrem as buscas. Como que a gente pode fazer isso? É possível, pode abrir um documento do Word, colocar ali as palavras-chave, mas no próprio PubMed dá para você salvar a busca. Tá? Eu posso até, quando sair dessa tela, mostrar para vocês como é que faz isso. Então, na próxima aula, né, sexta-feira que vem, a gente vai ter essa reunião com os grupos. Tá? Então, vocês já podem também, não sei se vocês já têm os grupos definidos, mas definir os grupos que vão trabalhar nessa revisão sistemática. Pessoal, como é de praxe, eu sempre agradeço aí aos grupos que eu faço parte, diretamente e indiretamente, né, aos órgãos de financiamento, né, dos nossos projetos. Mostrar onde que é o nosso laboratório para quem não conhece, no Instituto Biomédico. Felizmente não posso convidá-los aí ao laboratório presencialmente, né, mas fica a foto aí. E para quem puder e quiser seguir a página que eu tenho lá no Instagram, se chama Ciência Ativa, né? Eu tenho também esse canal no YouTube que eu divulgo algumas aulas, né? Tanto sobre conteúdo sobre metodologia da pesquisa, bioestatística, também algo mais relacionado à área de fisiologia do exercício, né? Alguns estudos também com biomecânica. Então, quem puder seguir lá e acompanhar esse canal, serão todos muito bem-vindos, inclusive com opiniões, comentários, tá? Fiquem à vontade. Bom, então agora eu vou encerrar a apresentação. Vou voltar aqui para vocês para a gente conversar um pouquinho. Bom, estou dentro do tempo, 11h20. E aí, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. A primeira coisa foi excelente aula, muito bom. Então, boa noção de várias coisas. Certamente vão surgir outras. Na hora da gente rever, Isso é bom. Vai aparecer outras. Esse trabalho é para ser feito em grupo, né? Nós já temos uma divisão de grupos, a maior parte das pessoas. A gente pode manter os grupos e fazer, né? Pode, claro. Tá bom. Na verdade, esse trabalho ele é de conclusão. Então, lá no final da disciplina, vocês vão apresentar esse trabalho, né? A dinâmica que a gente tem feito, ainda vou ver isso com os outros professores, é que esse trabalho seja entregue em texto, né? E, na verdade, a gente faz uma discussão para, né, cada um ficar apresentando os slides, né? Que poderia ficar uma coisa mais extensa. Mas qual que é o objetivo? Não é publicar a revisão, né? Como eu falei, a gente está demorando um ano aqui para submeter. Não é publicar a revisão no final da disciplina, né? A não ser que alguém tenha já algo em andamento. Mas é ter esse esboço, né? Ter esse planejamento para que vocês consigam, aí junto com o orientador de vocês, ter as ferramentas necessárias para desenvolver uma revisão sistemática. Ou, como pode ser o caso também, de uma revisão narrativa. Então, muitas vezes a gente entende que, dependendo do assunto, é melhor fazer uma revisão narrativa. Tá? Isso já aconteceu em outras disciplinas, em outras turmas. Desculpa, esse tema que você está mandando, esses artigos, é para fazer uma revisão sistemática
ou uma revisão narrativa? Então, na verdade, o que eu vou mandar é baseado na revisão sistemática, tá? É, algumas coisas ali vão ajudar na revisão narrativa. Então, por exemplo, a busca no PubMed é algo que é feito em qualquer tipo de revisão, uma coisa básica, né? É, a diferença grande, assim, se eu pudesse resumir bem, uma revisão sistemática, ela expõe os métodos que você utilizou para chegar naquele resultado. Mas não quer dizer que a revisão narrativa não utilizou métodos, né? E métodos até semelhantes de busca. Então, a revisão sistemática ela é mais chata ali para você ter que descrever tudo que você fez. No final das contas, ela acaba tendo um peso maior também, né? Porque ela é melhor bem vista para as revistas. Então, muito dificilmente a gente vai achar uma revista de boa qualidade que aceita uma revisão narrativa, caso não seja uma revisão convidada, tá? Então, revisão convidada, sim, isso existe bastante, mas você submeter ali, eu gostaria de escrever sobre esse tema. Vou entrar na revista. Você vai ver ali na instrução dos autores, só aceitamos revisões sistemáticas, geralmente. Tá? Mas, assim, depende do tema. Então, em alguns momentos, a gente pode entender que, para o tema, né, pode ser uma revisão narrativa mais aplicada, e isso pode também vir partir de um convite, né, feito por algum editor para o orientador de vocês, tá? Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, crítica? Pode falar aí, pessoal. Professor, só para elogiar mesmo, excelente aula, viu? Eu que estou voltando para essa questão de pesquisa agora, fiquei bem afastada, foi excelente para eu começar a entender, mas provavelmente eu vou assistir a aula de novo para eu entender melhor, ainda melhor. O link da gravação vai ficar disponível no Google Classroom? Obrigado primeiro, né? Eu acho que a vantagem dessa aula remota é isso, né? De poder voltar, porque realmente, o mais que eu tente falar mais devagar, tal, eu acabo falando rápido, muita coisa passa. Então, vocês podem voltar lá e rever quantas vezes vocês quiserem. Eu ainda não tenho certeza, Natália, se vai ficar no Google, no Classroom ou no Google Drive. Eu não sou muito familiarizado ainda com o Google Classroom, não, mas eu vou perguntar à professora Eliette, ela vai me ajudar nisso. Mas em algum lugar vai estar ali disponível para vocês, tá? E vai ficar o arquivo mesmo. Quando eu terminar a gravação, ele vai para o meu Google Drive, aí ele vai ficar ali o arquivo, Tá ótimo, muito obrigada. tá bom? Pessoal, mais algum comentário? Primeiro, obrigada, Gabriel, adorei a sua aula e tenho trabalhado numa revisão sistemática junto com o meu orientador. A gente tem tentado seguir o padrão da Cochrane. E, assim, é extremamente detalhista, né? Muito. Todo o processo de busca nas bases e o relato de como foi feita a busca, quais foram os termos utilizados, controlados e não controlados. E uma coisa que ficou muito falada, né, por um curso que a gente participou, foi com relação à necessidade também de se identificar no método por onde você pesquisou, por exemplo, o Medline, porque você pode pesquisar o Medline pelo PubMed, você pode pesquisar pelo portal da BVS, e pode ter diferença, né, por conta da atualização desses portais. Uns atualizam mais rápido, outros atualizam com um intervalo maior, então pode dar diferença na quantidade de artigos recuperados, né? Com certeza. E você me chamou a atenção para outro ponto que também que é importante. Quando vocês forem registrar a busca, tá? Coloquem os descritores que vocês utilizaram, para a gente ser bem detalhista, né? E muitos lugares pedem isso, tá? Os descritores que vocês utilizaram, né, ali na busca, a data e o horário, tá? Também é importante, né? Isso que você falou é muito importante, Areta, porque principalmente em alguns tópicos, né? Se a gente for pegar
Covid-19. A gente tem coisa saindo o tempo inteiro. E aí vai depender da atualização da plataforma, da hora que você pesquisou. Então, não quer dizer que quando você for submeter o artigo, você vai ter que fazer uma pesquisazinha antes, mas dependendo do rigor ali da onde você vai submeter, eles vão pedir uma coisa bem atualizada, sabe? Então, o que que a gente, vou dar um exemplo prático do que a gente fez. A gente fez uma busca inicial, começamos a escrever a revisão. Fizemos outra busca, mais ou menos com uns 4, 5 meses, para atualizar aquilo ali. E agora fizemos a última busca, que foi, acho que umas 3 semanas atrás, e aí não encontramos nada, né? Mas só que nessa busca do meio a gente encontrou uns 2 artigos. Tá? Então, é esse passo a passo mesmo. Você faz uma, faz outro, e relatar por onde você chegou nesse aspecto que é o grande potencial aí, é o grande interesse dos, dos editores, dos revisores, quando estão avaliando a sua revisão sistemática, né? Então, obrigado aí por compartilhar isso, Areta, na próxima aula, se você puder também falar um pouco mais desse processo que vocês estão passando, seria legal, porque a próxima aula vai ser para a gente discutir exatamente isso. Alguém mais já está escrevendo revisão sistemática? Só para eu saber. Eu já escrevi, professor. Foi publicado agora em janeiro, no International Journal. Ah, legal, legal. E aí, como é que foi a experiência? Nossa, foi louco, né? Porque na época eu não tinha ainda muita noção, né? Então foi mais difícil o caminho para eu poder traçar tudo isso que você falou aí, né? Uhum. Então o caminho foi bem árduo, porque eu tinha que correr para perguntar para um e perguntar para outro e pesquisar. Mas como o meu tema era um tema que realmente também não tinha muitos artigos publicados, no final de extração foi mais tranquilo, porque ficaram só 5 artigos para a gente poder fazer a análise, né? Mas o processo inicial foi bem complicado, porque quando foi para a revista, eles começaram a exigir outras coisas, porque é o que o senhor acabou de falar, que já, às vezes, a gente tem que fazer outra revisão. Então, eles exigiram mais bancos de dados, mais plataformas. Então, a gente teve que fazer tudo como se tivesse que fazer o trabalho inteiro, porque demorou muito. Ficou mais de um ano na revista para eles, nesse processo de ir para o editor e voltar, ir para o editor e voltar. Acho que foi e voltou, mas 4, 5 vezes. E aí demorava, né? Porque a gente tinha que fazer as alterações, e aí enviava, e aí daqui a pouco parecia que era outra pessoa que analisava e exigia outras coisas. Então a gente teve que, no processo, modificar muita coisa para poder colocar dentro disso tudo aí que foi exposto. Legal, legal o seu relato. É isso aí mesmo, né? É muito difícil uma pessoa fazer uma revisão sistemática rapidinho ali e publicar, porque esse processo é realmente trabalhoso, entendeu? Demanda tempo mesmo e método sistemático. Se tem um bom exercício para a gente melhorar aí nosso método sistemático, né, na pesquisa, de uma forma geral, é fazendo revisão. E muitas vezes é isso que você falou, vai para a revista e são exigidas outras coisas. E é importante que, quando você estiver escrevendo a revisão, quando vocês estiverem escrevendo a revisão, vocês sejam realmente sistemáticos na hora de organizar isso tudo, tá? Eu vou também trazer para vocês, vou tentar trazer para semana que vem, um softwarezinho quem me mostrou até foi uma aluna minha que tá escrevendo uma revisão comigo. Que ele ajuda a separar, organizar, na verdade, os artigos, tá? Eu vou ver se ela faz uma gravação de um vídeo e eu disponibilizo isso para vocês, tá bom? Que é uma coisa bem interessante, um recurso bem interessante que ela tinha me apresentado, tá? É uma ferramenta gratuita que é legal para a gente. É um gerenciador de referência, mas ele é bem focado na revisão sistemática, tá? Eu vou ver se eu trago isso para vocês na próxima aula.
Tá, tem mais gente falando. Eduardo, estou com uma meta-análise com um colega do submissão para International Journal Cardiology, Cardiovascular Science. Legal, Eduardo. É isso daí. A meta-análise, então, depois desse trabalho todo da revisão, né? Que você chega ali no final, relatando isso tudo, você ainda tem que agora trabalhar na estatística, né? Então, a meta-análise, então, ela tem que ser muito, muito valorizada aí, porque é um trabalho árduo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então é isso, pessoal. Alguma outra dúvida? Eu entrei no grupo lá do WhatsApp, tá? Tem meu contato, tem meu e-mail também, que eu encaminhei para vocês por e-mail. Vocês podem me mandar o WhatsApp, e-mail, tá? Não tem problema, pode me contactar por qualquer um desses locais. Pode mandar meia-noite, 1 hora da manhã. Talvez eu não responda na hora, mas eu responda sempre assim que der e rápido, tá? Não deixo ninguém sem resposta, não. Podem me mandar mensagem, dúvida, que eu estou sempre à disposição. Deixa eu terminar aqui a gravação.